Seja bem-vindo ao canal Congregação Cristã Remanescente. Neste vídeo eu venho trazer mais uma palavra abençoada ao teu coração nesta tarde. E a palavra a qual eu venho deixar ao teu coração, ela se encontra no livro de 2 Reis, do capítulo 4. É uma palavra muito conhecida, você até já tenha lido esta palavra. Esta palavra fala o azeite da viúva. Eu vou estar efetuando a leitura, meus amados. Paz do Senhor a todos. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vá, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas não poucas. Então fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegaram às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A palavra de Deus, ela nos relata que havia uma mulher, e esta mulher era esposa de um dos discípulos dos profetas. E ela tinha perdido o seu marido, ou seja, ela estava viúva. E ela tinha 2 filhos. Mas o seu marido, ele tinha deixado algumas dívidas. E ali chegou os credores para cobrar a dívida a qual seu marido tinha deixado. Mas ela não tinha como pagar. E ali o credor, ele queria levar os filhos daquela viúva, para que eles sejam escravos, pudessem trabalhar e pagar a dívida a qual o pai deles tinha deixado. Mas ela foi direto ao profeta Eliseu e falou para ele: Teu servo morreu. Tu sabes bem que ele temia ao Senhor
E ali o profeta Eliseu, ele perguntou para ela: o que tens em casa? E ela disse: eu não tenho nada. Primeiramente ela falou: eu não tenho nada, só um pouquinho de azeite, uma botija. E a palavra de Deus, ela nos relata que aquela mulher, ela disse que não tinha nada. E eu vou te dizer, sabe por que ela não tinha nada? Porque no ponto de vista dela, aquele pouquinho de azeite que ela tinha na botija não ia resolver aquele problema a qual ela teria, que era pagar a dívida a qual o seu marido deixou. Ela, depois de ter uma perda do seu companheiro, do seu esposo, do seu marido, do seu provedor, porque ele era o provedor da casa, ela recebeu esta notícia, que os credores viriam levar os seus filhos. E ela foi ao profeta. Muitas das vezes a gente temos um problema, mas não cremos que nós podemos ter a solução daquele problema. Ela, no ponto de vista dela, aquele pouquinho de azeite não era nada, não podia nada, mas realmente aquele pouquinho de azeite não podia resolver o problema dela. Aquele pouquinho de azeite não era nada nas mãos dela, mas nas mãos do Senhor seria muito, porque o Senhor, ele multiplica. Assim como ele multiplicou os pães e os peixes, Deus também podia multiplicar o azeite daquela viúva. E ali o profeta Eliseu falou para ela: vá para a tua casa, pegue vasilhas com todos. Ela não falou com alguns, ela falou com todos os seus vizinhos. E ali ela foi, pegou vasilhas com todos os seus vizinhos. Mas nós vemos no texto que esta mulher, ela não era uma mulher contendeira, ela não era uma mulher fofoqueira, ela não era uma mulher mau exemplar diante dos seus vizinhos, diante da sociedade, porque senão ela não conseguiria nenhuma vasilha. Mas ela pegou várias vasilhas, porque ela era uma mulher direita, correta, aos olhos dos vizinhos. Ela era amiga de vizinhos. Ela não andava com fofoca, com intriga, porque ela conseguiu vasilhas com os seus vizinhos. Ela tinha uma boa reputação na vizinhança. E a palavra de Deus nos diz que o profeta falou para ela pegar vasilhas não poucas, entrar para dentro do quarto da sua casa, fechar a porta. E ali ela foi à vizinhança, pegou muitas vasilhas, entrou para dentro da casa e fechou a porta. Sabe por quê? Ela fechou a porta. Assim não é diferente na minha e na tua vida. Para o milagre acontecer, nós temos que fechar as portas. Nós temos que fechar as brechas, para que Deus venha agir, para que Deus venha fazer na nossa vida. E ali ela fechou a porta. E ela começou a deitar azeite nas vasilhas vazias. E o milagre acontecia. E cada vasilha ficava cheia de azeite. E ela tirava e pedia para seus filhos colocarem outro. E ela enchia de novo. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós temos que fechar as portas para muitas coisas, para que Deus venha nos abençoar. Nós temos que fechar as portas primeiramente para a desobediência, porque nós vemos que esta mulher era bastante obediente, porque a palavra de Deus nos diz
que é melhor obedecer do que o sacrificar. E ali ela obedeceu a voz do profeta, assim como a palavra de Deus nos diz: creis nos profetas e prosperareis. E ela prosperou, ela encheu todas as vasilhas de azeite. E ali naquele momento, ela chamou o seu filho e falou: traga mais vasilhas. E o filho respondeu: acabou todas as vasilhas. E ali acabou as vasilhas, e ela, com todas as vasilhas cheias, ela não saiu para ir para a rua, para sair falando para as pessoas. Tem muitos milagres na nossa vida que as pessoas que estão lá fora não estão preparadas para ver. Porque elas não querem ver o teu milagre, elas não querem ver a tua vitória, elas não querem ver tua alegria. Por isso você tem que fechar a porta. Por isso que o profeta diz para ela fechar a porta. Porque muitas pessoas lá fora não estavam torcendo para o milagre dela. Assim é no dia de hoje. Nós temos que fechar as portas. Porque muitas pessoas não estão torcendo para o teu milagre. Muitas pessoas não estão torcendo para a tua vitória. Muitas pessoas não estão torcendo para a tua alegria. Então, meus amados, nós temos que fechar as portas para muitas coisas. Temos que renunciar às nossas vontades para que o Senhor venha fazer a vontade dele em nossas vidas, para que venha multiplicar. Assim como ele multiplicou o azeite da viúva. E a palavra de Deus nos relata que ela, depois, com todas as vasilhas cheias, muitas, não poucas, ela foi até o profeta fazer ele saber que o milagre aconteceu e que a palavra a qual ele proferiu da boca dele se cumpriu. Porque muitas pessoas nos dias de hoje, o profeta profetiza, o milagre acontece e eles fazem igual os 10 leprosos. Eles não voltam para contar o testemunho, para edificar a fé daquele irmão, para edificar a fé do profeta a qual proferiu a palavra. E eu venho te dizer que nós temos que fechar as portas para muitas coisas na nossa vida, para que o Senhor venha fazer milagres, prodígios e maravilhas. E assim ela foi lá no profeta, a palavra de Deus nos diz, e ela disse para o profeta que todas as vasilhas tinham se enchido de azeite e que o milagre tinha acontecido. E o profeta, ele deu direção para ela novamente. Ele disse para ela: vende tudo e paga a tua dívida e vive do resto. A palavra de Deus nos relata que naquele tempo o azeite não era barato. O azeite era uma coisa cara. Assim como o guento, assim como o alabastro, assim como as iguarias, o azeite era caro. E eu entendo que aquela mulher, ela dormiu pobre, mas ela acordou rica. Ela dormiu quase perdendo seus filhos, mas acordou sendo uma grande empresária. Porque ela fechou as portas para muitas coisas na vida dela. Porque ela foi obediente à palavra de Deus. E eu venho te dizer, não seja desobediente à palavra de Deus. Obedeça a palavra do Senhor, tudo que está escrito aqui, o nosso manual de vida, para que nós venhamos prosperar. E ali a palavra de Deus nos relata que ela saiu diante do profeta e foi fazer o que ele tinha ordenado, ou seja, vender o azeite e pagar as dívidas e viver do resto, ou seja, viver o resto da vida, por causa da multiplicação daquele azeite.
Então nós temos que ser obedientes, assim como esta mulher foi, para que o milagre venha acontecer na nossa vida. Porque sem obediência nós não vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque as bênçãos ela caminha, mas ela não anda sozinha. A bênção ela caminha e do lado da bênção, acompanhando, é a obediência. Porque as bênçãos já estão preparadas para nós. Mas nós temos que ser obedientes para recebê-lo. Porque se nós somos desobedientes, nós não vamos receber. Porque muitos falam: ah, minha bênção está demorando. Ah, minha bênção ainda não chegou. Ah, o Senhor está preparando uma bênção grande porque está demorando. Engano seu, meu jovem, minha jovem. Engano seu, que a bênção ela já está preparada. O Senhor está preparando eu e você para estar recebendo a bênção. Porque o Senhor ele fez tudo em 7 dias. A palavra de Deus nos relata no livro de Gênesis. Você acha que ele já fez a bênção para te entregar? Já. A nossa bênção já está preparada. O Senhor está só nos preparando para receber a bênção. Para não fazer igual o filho pródigo. Pegar a herança. Aquilo que o Senhor nos tem preparado. E desperdiçar com as coisas do mundo, ou seja, não gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão. Então, meu amado, seja obediente. A palavra de Deus ela nos relata que a obediência vale mais do que o sacrifício para o Senhor. Eu agradeço a sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal Congregação Cristã Remanescente, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative os sininhos para mais notificações. Se você gostou deste vídeo, compartilhe e deixe aí nos comentários abaixo. A partir de hoje eu vou fechar a porta para muitas coisas na minha vida. A partir de hoje eu vou ser obediente. Deixe aí nos comentários que a partir de hoje você vai crer e o milagre vai acontecer. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva. Canal Congregação Cristã Remanescente. Estarei deixando uma palavra pela manhã e uma palavra pela parte da tarde. Uma palavra abençoada. Se você gostou desta mensagem, deixe o seu like, o seu joinha. A paz do Senhor a todos. Que todos tenham um resto de tarde abençoada. Uma noite bastante produtiva. Uma noite abençoada. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.